Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, esse que vos fala é o irmão Leonardo Santana. Estamos aqui para comentar mais uma lição desse nosso terceiro trimestre. A nossa lição é a lição de número 4, que tem por tema: a construção do templo enfrentou oposição. É bem verdade que sempre quando nós pretendemos empreender algo para Deus, fazer algo para Deus, esforçar para fazer algo que seja da vontade de Deus, isso com certeza vai passar por obstáculos. Em toda a Bíblia nós vamos ver que na maioria das vezes em que as pessoas decidiram fazer algo para Deus, elas sofreram algum tipo de oposição. Satanás, de alguma forma, tentou paralisar a obra que aquelas pessoas pretendiam fazer para Deus. É sempre assim. Quando Deus trabalha, o inimigo tenta atrapalhar. Mas se nós confiarmos em Deus e seguirmos sua direção, com certeza seremos vitoriosos. Bom, o nosso texto áureo diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cercou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. A verdade prática diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. É necessário confiarmos em Deus para vencermos as oposições, os obstáculos, as resistências que o inimigo tente colocar no nosso caminho. A leitura bíblica em classe é Esdras, capítulo 4, versos 7 ao 9, depois 11 ao 13, depois 15 e 16, e depois 21 a 24. O nosso comentarista, na introdução, ele vai dizer o seguinte: o altar havia sido restaurado e a festa dos tabernáculos celebrada, e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que havia retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Bom, ainda a nível de introdução, eu quero deixar claro aqui algumas coisas. Primeiro, é necessário entender que o livro de Esdras é dividido em duas partes, tá? A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 6, que é o primeiro estágio do retorno do povo de Israel para a terra de Judá, para a sua terra. A primeira sobre o comando de Zorobabel, e a segunda sobre o comando de Esdras. Da primeira para a segunda há um intervalo de cerca de mais ou menos, da primeira saída do povo, da primeira vez ou a primeira leva de pessoas, cerca de 50 mil pessoas que vão até Judá, junto com Zorobabel, até a vinda de Esdras, leva cerca de 60 anos. Cerca de 60 anos, intervalo de um grupo de pessoas que retorna para o outro. E assim que o povo de Israel é liberado, o povo de Israel não começa a edificar o templo, porque isso iria requerer recursos, isso ia requerer convidar predeiros, carpinteiros, pessoas que viessem ter disposição e entendimento da
construção, para poder então erguer o templo do Senhor, restaurar a cidade, reedificar os seus muros e também material, né, para poder construir todo o templo, restaurar a cidade, edificar os muros. Então não foi logo que chegaram à terra que eles começaram a edificar o templo. Isso levou algum tempo até acontecer. E quando isso finalmente aconteceu, quando a pedra fundamental foi lançada, aí o nosso comentarista vai dizer aqui: o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. O povo se reuniu e começaram a louvar a Deus, começaram a entoar hinos de louvores a Deus. O nosso comentarista diz que todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com grande júbilo, que suas vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 3, versículo 12 e 13. Veja quão grande alegria aquele povo expressa quando eles veem o lançamento da pedra fundamental, dos alicerces do templo, sendo lançados ali para começar a sua construção. Eles se reúnem, trazendo para os nossos dias, contextualizando na nossa linguagem, eles se reúnem em um culto a Deus, e ali os sacerdotes se unem, o povo de Levi se junta junto com toda a congregação de Israel, e eles começam a louvar, provavelmente, o Salmo de número 136. Eles começam a entoar louvor a Deus, dizendo: louvai ao Senhor pela sua benignidade, louvai ao Senhor porque Ele criou os céus e a terra com sua benignidade, louvai ao Senhor porque Ele separou o dia da noite por sua benignidade, e assim vai, contando ali a trajetória do povo de Israel até a conquista de Canaã, contando os grandes milagres que Deus operou e dizendo que tudo isso foi pela benignidade de Deus, pela bondade de Deus, pelo bom prazer de Deus. E eles louvaram de forma tão alta, eles entregaram a Deus um culto tão maravilhoso, com tanta intensidade, com tanta dedicação, que de longe dava para se ouvir o festejo do povo de Israel. Aqui eu quero chamar a sua atenção e fazer a primeira aplicação. Como está sendo o nosso culto a Deus? Será que o nosso culto a Deus nós temos entregado a Ele com total intensidade, com total dedicação, de forma que as pessoas ao redor sintam o impacto da nossa adoração? A tua igreja, a tua congregação, no bairro onde você congrega, qual a influência que a sua igreja tem sobre o seu bairro? Qual a influência que a congregação a qual você faz parte tem para a sua rua? Se fosse feita uma pesquisa de campo, e ali ao redor da igreja, você perguntasse às pessoas qual a diferença, qual a importância, em que tem sido útil a igreja ali naquele lugar, a igreja naquele bairro, a igreja ali naquela rua, o que será que as pessoas iam responder? As pessoas iam dizer: não, a igreja aqui faz uma grande diferença, a igreja aqui nos ajuda com a educação, além do alimento espiritual, além da palavra de Deus, nos ajuda com projetos sociais, nos ajuda com a organização da rua, nos ajuda com a segurança do bairro, nos ajuda a suprir a necessidade das pessoas. A igreja aqui não só faz um trabalho espiritual, como um trabalho social, como a igreja de Atos capítulo 2, ou as pessoas ao redor da igreja onde você congrega iriam dizer: rapaz, tanto fez como tanto faz. Eu passo aqui pela frente, às vezes eu nem lembro que isso aí é uma igreja. Que nós venhamos dar a Deus um culto, que nós venhamos entregar a Deus a nossa vida como igreja, como organização, como organismo, como representantes de Deus na terra, que nós venhamos não só ser um povo religioso que tem apenas um templo, 4 paredes, aonde nós vamos ali nos reunir, dar um glória a Deus, aleluia, e cantar um louvor e ouvir uma palavra. Que nós não venhamos ser aqueles crentes apenas consumidores de louvor, que vai para a igreja apenas para ouvir uma música bonita, chorar, e logo depois tudo passa e nada mais acontece e acabou ali.
que nós, como igreja, possamos, além de realizar um trabalho espiritual, além de ser agentes de Deus para a transformação espiritual das pessoas, da comunidade onde a igreja está estabelecida, que também venhamos a nossas igrejas, nós como crentes, agir com trabalhos sociais, fazendo uma diferença, além de espiritual, uma diferença como comunidade responsável por educação, responsável por auxílio, responsável por ajuda às pessoas que têm necessidade no nosso bairro, que a nossa congregação venha fazer uma diferença real na vida das pessoas que moram ali ao redor da igreja. O clamor deles era tão alto, a adoração deles era tão verdadeira, a entrega deles era tão grande que as nações vizinhas, os povos vizinhos, as províncias vizinhas ouviam o júbilo, ouviam o louvor, viam que algo estava acontecendo. Segundo subtópico aqui diz assim: a reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A igreja de Deus é um mistério, Efésios 5,32, que não pode ser compreendido pelo homem natural. Mas há três coisas aqui que o nosso comentarista fala que são importantes a gente observar. Primeiro, o Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar sua igreja. Ele disse: Pedro, tu és pedra, né? Pequena pedra, um fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Jesus agora está falando de si mesmo. Pedro, tu és pedra. Agora sobre esta pedra, falando de si mesmo, eu edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo também exorta em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo de número 11, que cada um veja muito bem como vai trabalhar, como ele vai edificar. E ninguém tente lançar um outro fundamento na igreja de Deus, porque a igreja de Deus já há um fundamento, que é o próprio Cristo. Ele quer edificar sua igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra fundamental que os edificadores rejeitaram, mas que se tornou a pedra de esquina, o alicerce, a pedra fundamental da edificação da igreja. Segundo, o Espírito Santo quer gerar sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. Efésios 2, versículo 22. Veja também Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 5. Vamos ver o que é que diz aqui. Êxodo, capítulo de número 3, a altura do versículo de número 5. Diz assim: e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Então, aonde Deus está, onde Deus pretende morar, onde Deus pretende se manifestar, deve haver santidade. Através da igreja, Deus quer mostrar ao mundo o que é viver em santificação. Será que nós estamos, como igreja de Deus, cumprindo com esse papel? Será que nós estamos dando liberdade ao Espírito Santo para trabalhar em nós, nos ajudando no processo de santificação, para que nós venhamos cumprir este propósito do Espírito Santo, que é através da igreja, mostrar para o mundo como deve ser uma vida santa, uma vida agradável a Deus, que nós venhamos buscar cumprir esse propósito divino. Terceiro ponto, o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento da ação de Deus aqui na terra.
Deus tem um trabalho para cada servo seu na grande obra de evangelização do mundo. Então, busque capacitação, busque instrução, busque orientação de Deus para cumprir o propósito da evangelização. O nosso segundo subtópico diz assim: os samaritanos opõem-se à construção. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Bom, o nosso comentarista diz assim: quando Nabucodonosor levantou o reino de Judá levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Bom, quando o rei Sargão II ele invade o reino do norte, também conhecido como Israel, o reino de Efraim, cerca do ano 722. Quando isto acontece, ele pega o povo que estava ali no reino do norte e leva para o reinado assírio e pega os assírios e pessoas das regiões vizinhas que já haviam sido conquistadas e leva para ocupar o reinado do norte. Quando Nabucodonosor invade Judá e leva todo o povo cativo para a Babilônia, esse povo samaritano passa a estender, a expandir sua habitação. E quando o povo do reino do sul, o reino de Judá, vai totalmente para a Babilônia, quando a cidade é completamente destruída, o povo vai totalmente para a Babilônia e a terra fica abandonada ali por cerca de 50 anos, neste período, porque o cativeiro foram 70, somando todas as levas, né, todas as vezes que Nabucodonosor foi até o reinado de Judá, somam 70 anos, porém, em que todo o povo de Israel foi levado para a Babilônia e ficou apenas algumas pessoas ali, pobres, né? Pessoas deficientes, pessoas de famílias bem pobres, ficaram lá, né, no reino de Judá. Foram cerca de 50 anos em que estava abandonado, aonde os samaritanos ampliaram, né? Ultrapassaram o limite, ampliaram sua habitação. E eles estavam ali, e esse povo era uma mistura. Eles conheciam o Deus de Israel, o Deus do povo hebreu, mas também tinham seus deuses, né? Uma mistura de deuses, uma mistura de filosofias, uma mistura de religiões. E este era o povo samaritano. Era um povo que tinha uma crença mista. Era um povo que adorava vários deuses, que tinham vários ventos de doutrina entre eles, por conta da mistura de povos que foi provocada com as muitas invasões que as nações faziam em busca de território, e era uma política do reinado assírio trocar as pessoas de uma nação para outra. Quando eles dominavam uma terra, ele pegava os habitantes daquela terra, levavam para a sua capital, e pegavam habitantes ali da sua capital e levavam para aquela terra para levar para lá a sua cultura, a sua filosofia, a sua linguagem, e dominar por completo aquela região. Então, o texto vai continuar dizendo que os samaritanos tentaram pedir para ajudar Zorobabel na construção do templo. Era um povo misto, conhecia o Deus dos hebreus, ouvia as histórias desse grande Deus, como que ele operou, como que ele fez, como que ele deu aquela terra ao povo, e por não ter limitação de deuses, adorarem a vários deuses, então aquele povo tenta ajudar. Só que na verdade, você percebe que há ali uma disputa política, porque o retorno do povo de Judá à sua terra quer dizer que eles não podiam mais expandir-se à sua terra. Eles não podiam mais estar vivendo ali, eles não podiam mais morar na parte que pertencia a Judá,
na parte cuja capital era Jerusalém, no reino chamado Reino do Sul, e temiam que aquele povo tentasse reconquistar o reinado do norte. Então, o que é que eles querem fazer? Eles querem entrar no meio da construção, se infiltrar na construção, para tentar trazer confusão, para tentar parar, ou quem sabe, por ser maioria, tentar tomar o governo, tentar tomar a posição e dominar o povo de Judá. Porém, Zorobabel agiu de forma sábia e não aceitou fazer aliança com o povo samaritano. Quando nós vamos examinar a Bíblia, nós vamos ver que várias pessoas passaram por situação de dificuldade porque não quiseram pedir conselho a Deus antes de fechar uma aliança e fizeram alianças com povos errados. Veja, Josué com os gibeonitas faz aliança sem consultar a Deus e isso vai lhe causar dor. Veja também o que acontece com o rei Josafá, quando ele fecha a aliança com Acabe, e quase ele morre, quase ele vai para a batalha e ele quase morre no lugar de Acabe, mas Deus o livrou, Deus o protegeu. E várias outras pessoas na Bíblia que fizeram aliança com quem não devia e acabaram sofrendo. A Bíblia nos exorta quanto a isso, quando você lê 2 Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14, eu quero ler com você, é um texto muito importante. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 14, que fala da separação espiritual do crente, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade há a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com a treva? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos. E isso diz o Todo-Poderoso. Versículo 7, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda iniquidade, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. O crente que serve a Deus, que tem uma chamada de Deus, que tem um propósito de Deus em sua vida, ele deve buscar viver uma separação daquelas pessoas que não servem a Deus, que não têm uma aliança com Deus, que não têm um compromisso com Deus. Você não vai excluí-los, você não vai ter inimizade, mas você tem que entender que há uma limitação. A comunhão com essas pessoas deve sempre visar a sua edificação espiritual. A comunhão do crente, a aproximação do crente com a pessoa que não tem uma aliança com Deus, que está afastado do Evangelho, ou que, quem sabe, nunca fez uma aliança com Cristo, deve ter um propósito principal de evangelização. Você deve se aproximar dele com esta missão, você deve se aproximar dele com isto em mente, que você está ali como um agente de Deus, como um missionário, como um ministro de Cristo, para anunciar a ele o reino da salvação, o reino de Deus, a mensagem da salvação, e fazer com que ele venha buscar uma intimidade com Deus, uma aproximação com Deus. Do contrário disso, está errado. É você ter aproximação, traçar comunhão com pessoas que não servem a Deus. Você deve ter em mente, em primeiro lugar, que a sua aliança com aquela pessoa, se é que Deus lhe permite isso, olhe a Deus para saber qual a vontade de Deus quanto a isso. E se Deus lhe permitir, tenha certeza que a vontade primária de Deus, a vontade principal de Deus é que você esteja ali como um missionário, como um representante de Deus, anunciando àquela pessoa a mensagem da salvação. Zorobabel entende que Deus não queria aquilo. Zorobabel age de forma sábia.
sábia e não fecha aliança com os povos samaritanos. Vejamos o que o nosso comentarista vai dizer. Segundo subtópico do tópico 2, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Bom, é preciso entender aqui, como eu já falei, sobre as divisões do livro de Esdras. O livro de Esdras tem algumas pausas e alguns intervalos de um texto para outro texto. Por exemplo, aqui no capítulo de número 4, que nós acabamos de ler, no versículo 4 vai falar de um rei. No versículo de número 6 fala de outro rei. E no versículo de número 7 já é um rei diferente. No mesmo capítulo fala de 3 períodos, de 3 reis diferentes. E outra coisa que vale perceber é que o Artaxerxes, aqui do capítulo 4, não é o mesmo do capítulo 7, tá? Aqui é outro Artaxerxes. O reinado deste homem durou os historiadores se dividem em que o reinado dele durou entre 7 anos ou entre 7 meses. 7 anos ou 7 meses. A maioria diz que o seu reinado durou cerca de apenas 7 meses. Ele, como um novo rei, um novo homem que havia assumido o império, seu nome original talvez fosse Esmerdes ou Calmatá. Esse homem, ele assume o reinado e logo quando assume o reinado, os samaritanos se aproveitam e traz a ele uma carta falando que o povo de Israel era uma ameaça para o rei, que acabara de assumir um império medo e persa. Então, o rei, que não conhecia o povo de Israel, vai olhar no livro das crônicas e vai ver que Israel realmente se rebelou algumas vezes contra o Império Babilônico. E então, temendo o rei novo, querendo paz, querendo tranquilidade, temendo que o povo de Israel realmente viesse se rebelar contra ele, então manda parar a obra. O que nós vemos aqui é Israel começando a viver a consequência de sua desobediência. Pois o profeta Jeremias pregou para o povo de Israel, o profeta Jeremias escreveu ao rei, o profeta Jeremias avisou que o povo de Israel não deveria se rebelar contra a Babilônia, mas que o povo de Israel deveria se entregar ao povo de Babilônia, porque assim menos pessoas iam morrer, porque assim eles não iam passar por grandes sofrimentos. E agora, mais de 70 anos depois da primeira invasão que Nabucodonosor faz ao reino de Judá, mais de 70 anos depois, Israel ainda está pagando o preço de sua desobediência. A obra vai parar, porque quando o rei olha no livro das crônicas, o rei vai ver que Israel se rebelou contra a Babilônia. E temendo que Israel torne a fazer o mesmo, o rei então vai mandar que a construção do templo seja parada, seja pausada. Veja o quanto que o pecado pode nos fazer sofrer. Veja o quanto que desobedecer a Deus pode causar graves danos para nossas vidas, ainda que isso venha demorar anos e anos. Quem sabe você jovem está vivendo sua vida agora de forma dissoluta, está vivendo sua vida agora sem ouvir conselho de pai, de mãe, de líder do grupo, de pastor. Você quer fazer o que você quer, aquilo que você acha certo, aquilo que você entende ser o melhor para você, agindo apenas pela emoção, pela imaturidade da sua idade. Mas saiba que ainda que demore, no futuro, quem sabe até mesmo na sua velhice, já
com cabelos brancos, talvez já até avô, você passe a provar a consequência do seu pecado. Ou a consequência comece nesse exato momento, mas não termine por agora. Talvez você passe 20, 10, 15, 30 anos de sofrimento por conta de uma atitude errada, por conta de uma desobediência, por conta de ir contra aquilo que Deus falou. Israel está vivendo a consequência do seu pecado mais de 70 anos depois. Então, pegue isso, tome cuidado com suas atitudes, tome cuidado com as suas escolhas, tome cuidado com suas palavras, seja vigilante, seja prudente, para que você não venha passar um longo sofrimento por conta da sua desobediência à voz de Deus. Entramos agora no terceiro tópico da nossa lição. O terceiro tópico da lição diz assim: como se explicar a falta de resistência do povo judeu? Como se explicar? Vamos ver o que é que o nosso comentarista tenta nos explicar aqui, tenta nos ensinar. Primeiro, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Eles não agiram de forma sábia, né? Eles não foram até o rei da Pérsia, eles não foram até Deus. É o que eles deveriam ter feito. É uma ordem dada por uma autoridade superior não pode ser invalidada por uma autoridade inferior. O rei Ciro foi quem deu a ordem para que o povo voltasse para Judá e edificasse um templo para Deus. Foi Ciro a maior autoridade daqueles dias. Foi Ciro o maior homem, o maior rei, o grande conquistador, Ciro o Grande, conhecido pelos livros de história. Ciro o Grande, o homem que mudou completamente a história do povo persa. Um homem que foi extremamente inteligente, um homem que agiu com uma humanidade incrível, um homem que ganhou impérios sem precisar batalhar, apenas na conversa, apenas com ações humanas, como chegando até o povo medo e dizendo: olha, o exército meu é muito mais poderoso que o de vocês. Se vocês me entregarem a terra de vocês, tudo vai continuar igual. Eu só quero os atributos, mas o rei continua o mesmo, só que agora sob meu comando, e vocês vão viver em paz. Eu só quero que vocês paguem para mim os atributos e acabou. E sem precisar matar ninguém, sem uma guerra, sem uma batalha, ele domina muitas nações. Tudo com inteligência, com sabedoria e com humanidade. Esse grande Ciro, que é muito contado nos livros de história secular, não é conversa de crente, é um homem que é conhecidíssimo, comprovando as histórias bíblicas, comprovando a validade da historicidade bíblica. O grande Ciro foi quem deu a ordem e o novo rei Artaxerxes não teria o direito de invalidar aquilo que foi decretado, assinado, carimbado com o selo do rei Ciro, o Grande da Pérsia. Mas o povo não agiu com sabedoria e não recorreu ao rei da Pérsia. Segundo ponto, os judeus deviam ter recorrido a Deus. Os judeus deviam ter recorrido a Deus. Veja aqui o que o nosso comentarista diz. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus os ajudou em tempos difíceis. Toda a história de Israel, Deus sempre estava protegendo eles. Quando o faraó se levantou no caminho do deserto para tentar impedir o povo de Israel, Deus fechou o Mar Vermelho.
Quando o rei de Jericó edificou um muro para que eles não entrassem, Deus derrubou o muro. O nosso comentarista traz como exemplo o rei Ezequias, quando o Senaqueribe disse que ia invadir o reinado de Judá, que ia levar o povo cativo, que ia fazer, que ia acontecer. Ezequias recorreu para Deus e Deus lhe fez vitorioso. O anjo do Senhor desceu no arraial assírio, matou vários soldados, matou o rei e o povo de Israel ficou tranquilo. Quando Josafá foi confrontado por amalequitas, amonitas e moabitas, e ele clama ao Senhor, e através do profeta Jezreel, Deus lhe fala que a vitória seria deles. Deus pelejou por eles e Deus lhes deu vitória. Gideão, com apenas 300 homens, obedecendo à direção de Deus, libertou o povo de Israel. Davi vence o grande gigante com apenas uma pedra, porque recorreu a Deus. Porém, o povo de Israel não lembrou de recorrer a Deus. O povo de Israel não lembrou de orar. O povo de Israel não entregou-se a Deus, não depositou sua confiança em Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalo, nós, porém, vamos em nome do Senhor. Quando estamos na confiança de Deus, na dependência de Deus, as coisas dão certo. O Salmo de número 40, versículo 5 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Quando nós lemos a Bíblia no Salmo 124, a Bíblia vai dizer: ora, diga a Israel, se o Senhor não estivesse conosco, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Mas porque Deus estava com Israel, Israel era vitorioso. Quando nós lemos a Bíblia no Salmo 121, Davi dizendo: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra, eis que não dormirá, nem tosquenejará aquele que te guarda. Mas na frente ele disse: o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Quando nós depositamos nossa confiança em Deus, Ele se encarrega de lutar por nós, de pelejar por nós, de nos ajudar. Pare de tentar pelejar com sua carne, com seus recursos humanos. A nossa batalha é espiritual e as armas da nossa milícia são espirituais. Quando nós lemos o texto aqui da nossa lição, no terceiro ponto, nós vamos entender melhor o que aconteceu. O nosso comentarista ele diz assim: o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Por mais recurso material que você tenha, preste bastante atenção. Por mais recurso material que você tenha, por mais habilidade intelectual que você tenha, por mais influência que você tenha no processo de reforma, você precisa de uma bênção espiritual. No processo de reforma de um templo, aqui eu quero trazer um recado para os grandes homens de Deus, dirigentes de congregação, superintendentes de congregação, pastores setoriais ou até mesmo presidentes de campo. Não adianta ter recursos, ter sabedoria, investir em reformas de templos gigantes e não ter espiritualidade. Temos visto homens que são ótimos administradores, tratam a igreja como se fosse uma empresa e a administram muito bem, em luxo, em forma de reformas na igreja. O caixa da igreja cresce, Deus abençoa, ele consegue fazer com que a renda da igreja cresça, ele consegue reformar a igreja. Porém, a igreja está morrendo espiritualmente, porque esse que é um ótimo administrador
administrador das finanças da igreja, da organização da igreja, ali dos departamentos, sabe lidar bem com essa situação, porém não tem espiritualidade, não sabe o que é um relógio de oração, não sabe o que é uma madrugada de vigília de oração, não sabe o que é jejuar pelas almas. Tem superintendentes de congregação que não oram pelos seus subordinados, né, pelas suas ovelhas, dirigentes de congregação, dirigentes de departamento que não sabem o que é tirar um dia de jejum na semana pelas pessoas do departamento que ele dirige, pelas pessoas que ele pastoreia. Infelizmente, em algumas denominações, em alguns lugares por aí, os superintendentes das congregações não passam de meros dirigentes de culto, não são verdadeiros pastores, não exercem a função de um verdadeiro presbítero. O povo de Israel começa a enfrentar oposição no processo de restauração do templo e perdem o ânimo e são vencidos em certo ponto pelos seus inimigos porque faltava espiritualidade da parte dos seus líderes. Quanta denominação morrendo, quantas congregações esfriando, perdendo membros. Não há mais poder, não há mais graça, não há mais avivamento. Por quê? Porque os seus dirigentes não passam de meros dirigentes de culto. Não sabem o que é uma vida espiritual. Não têm os dons do Espírito em sua vida. Meu amado, busque espiritualidade. Busque espiritualidade, tenha bens, tenha recursos, tenha influência, seja inteligente, seja o melhor teólogo que você puder, se esforce, estude. Tenha habilidades. Busque aprender administração para você poder juntar a administração, conhecimento do homem administrativo com o que a Bíblia te ensina sobre a administração do povo de Deus. Junte isso e faça um trabalho maravilhoso. Mas não abandone a espiritualidade. Não esqueça que a igreja é uma organização e um organismo, portanto, ela é tanto material quanto ela é espiritual. E ela é essencialmente espiritual, é o reino de Deus na terra. Então, trate a igreja como algo espiritual, viva uma vida espiritual. Ensine o povo de Deus a ser espiritual. O motivo da falta de resistência, o motivo do desânimo, o motivo da derrota por algum tempo do povo de Israel na reforma do templo foi por questão espiritual, foi de ordem espiritual. Veja o que o nosso comentarista diz. Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Zacarias 4:6. O profeta Zacarias é usado por Deus para dizer nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência, não é pelos meus conhecimentos, é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo poder de Deus. É pela espiritualidade que eu vou conseguir levar a igreja, levar o povo de Deus a um processo de restauração, de reedificação, de um verdadeiro avivamento. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Não tinha espiritualidade. Então, quando a força humana dele acabou, quando o recurso dele acabou, quando a sua influência acabou, quando a sua habilidade de administração acabou, a igreja morreu. Hein? Falando no contexto nosso, na linguagem de hoje, tá? Trazendo para os nossos dias. Acabou.
Aquela grande reforma não adiantou de nada. Tá uma igreja bonita, reformada, com som de não sei quantos mil, com pintura, com isso, com aquilo. Mas cadê o povo? Cadê o poder? Cadê a graça? Cadê o avivamento? Cadê a unção? Cadê os milagres? É necessário ter espiritualidade. Senão, nada vai adiantar. Segundo, Josué, o sumo sacerdote, líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas, Zacarias 3:3. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Como está a sua veste, meu amado? Você que está aí à frente de algum departamento, você que está à frente de algum trabalho na sua igreja, como está as suas vestes? Você está hábito, com vestes realmente limpas e o azeite na sua cabeça para você poder exercer esta função? Como está a tua autoridade espiritual? Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para a busca da ajuda de Deus Todo-Poderoso, uma vez que o ministério da fé é guardada em uma pura consciência. 1 Timóteo 3:9, eu queria ler esse texto com você, de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 9. Olha que coisa maravilhosa. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Guarde isso aqui, por favor. Um dos sinais primários de um fracasso espiritual, de uma morte espiritual, é que a primeira coisa, aquela pessoa começa a perder sua fé. Por causa da sua consciência que já não está mais pura. O pecado está começando a entrar em sua consciência e o cegar espiritualmente. Aí ele começa a perder a fé. Ele começa a ficar fraco na fé, ele começa a não querer ir para a igreja. Ele começa a não querer mais orar, não sentir mais ânimo para orar. Ele começa a não querer mais jejuar, começa a não ter gosto pela leitura da palavra. E aí começa a botar dúvida nas coisas de Deus. Começa a deturbar os textos bíblicos, começa a ter dúvida das coisas que Deus faz. Começa a ter dúvidas se Deus fala, se Deus opera. Alguns começam a ter dúvida do nome de Jesus, se deixando se levar por algumas falsas teologias, por alguns ensinamentos errados que tentam deturbar a mensagem do evangelho. É como os crentes de Gálatas se deixam levar pelo movimento judaizante que tenta judaizar o cristianismo e começa a criar e a crer em um monte de heresias, em um monte de falsos ensinamentos, né? Começa a deturbar a mensagem da lei e da graça, não conseguem discernir, diferenciar entre uma coisa e outra e começa a perder sua fé. E aí, perdendo a fé, deixando a vida de oração, deixando de frequentar os cultos, deixando a comunhão da igreja, deixando a leitura, a meditação nas Sagradas Escrituras, aí agora o pecado vai se acumulando, o pecado vai entrando, e quando você vê, essa pessoa está espiritualmente morta. Já não há mais graça, já não há mais essência, já não há mais poder. É necessário que ele faça uma reconciliação da sua aliança com Deus. Então guarde isso. Guarde isso, a verdadeira fé é manifestada em uma pura consciência. Logo, um dos primeiros sinais de um fracasso espiritual, de uma queda espiritual, de um futuro, quem sabe até mesmo desvio da fé, abandono da fé, é o pecado. O pecado vem e então você começa a perder sua fé. O pecado começa a cegar sua consciência e você começa a perder sua fé e por conta disso você vai morrendo espiritualmente. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo de número 6, parte A do texto. Então, tendo entendido isso aqui, que era de ordem espiritual, nós vamos agora para um cara espiritual. Nós vamos para Neemias. Você que está com sua lição em mão,
volte lá para a primeira página desta lição, para a leitura diária. Eu acrescentei aqui este tópico, no meu estudo, é o quarto tópico. O que é quarto tópico na lição passou a ser quinto. Eu acrescentei um tópico aqui entre o tópico 3 e o tópico 4 da lição, que é como vencer a oposição, como vencer a resistência. O que um homem espiritual faria no lugar de Zorobabel e de Josué. Veja o que Neemias fez para a reconstrução das muralhas de Jerusalém, quando ele enfrentou a oposição de Tobias e Sanbalate. Veja, primeiro, a oração que vence a resistência. Em Neemias capítulo 4, versículo 1 a 5, Neemias ora. Neemias apresenta a Deus aquilo que o seu inimigo estava fazendo, a oposição do inimigo. Então, um homem espiritual, um homem de Deus, um homem que tem discernimento espiritual, diante dos obstáculos, diante das resistências que se levantam contra as reformas espirituais e quem sabe até mesmo as reformas materiais da igreja, da sua empresa, né, de algo que ele está fazendo, que ele está pretendendo empreender, quer seja para a obra de Deus ou quer seja para a sua vida secular. Quando os inimigos se opõem, o homem espiritual, o homem de Deus, o homem de fé, ele se aplica à oração. Segunda coisa que Neemias fez, o trabalho que vence a resistência. No capítulo 4, versículo 6, e serve como base, como texto áureo para a nossa lição, o povo estava com o coração aplicado a trabalhar. Não pare de trabalhar, não desanime, não desista. O desânimo tem sido o grande inimigo dos grandes avivamentos. Não desanime, não desista, não pare, não retroceda, não volte atrás, erga a cabeça, arregace as mangas e continue o trabalho. Você está em uma grande obra e você não pode parar. O trabalho vence a resistência. Continue trabalhando, continue perseverando e os inimigos vão ver que não podem prevalecer contra você, que você não para, você não desiste, você crê no Deus que você serve. Terceira coisa que Neemias fez, a vigilância que vence a resistência. Neemias 4:9, Neemias pôs vigilantes no muro, vigilantes ao redor da muralha e acima de algumas partes da muralha que já estavam edificadas, para que eles viessem estar vendo ali, vigiando, guardando o povo. Ou seja, a vigilância, a prudência, a atenção vence os obstáculos, vence a resistência. Zorobabel e Josué deviam estar vigilantes, atentos, buscando estratégias de Deus para poder vencer a resistência e assim, quem sabe, o trabalho, a obra da construção do templo não seria pausada. Em quarto lugar, Neemias capítulo 4, versículo 14, a bravura que vence a resistência. Quando Neemias convoca o povo e diz assim, olha, se eles vierem contra nós, nós vamos lutar. Lutem, não lutem por mim, não lutem apenas por você mesmo, lute por você, lute por nós, lute por sua família, por seus filhos, por suas filhas, lute por Deus. E o povo ali se encoraja, o povo ali é fortalecido para, se necessário, batalharem pela causa, batalharem pela construção do muro. Trabalhavam com uma colher de predeiro, na nossa linguagem de hoje, com uma colher de predeiro na mão e uma espada da outra, para, se necessário for, travar batalha pela causa de Deus, pela vontade de Deus, por aquilo que eles estavam construindo, pelo avivamento que estava acontecendo ali. Então, a bravura, a coragem que vence a resistência. Tenha coragem, meu irmão. Tenha coragem, tenha bravura. Vá, ponha o rosto à tapa. Tenha coragem, vá, porque Deus está com você, não importa o tamanho da oposição, creia que quem lhe chamou garante a vitória. Ele dirige, ele guarda, ele cuida, ele abençoa, ele dá a vitória. Em sexto lugar,
Em quinto lugar, a preocupação que vence a resistência. Neemias se preocupou com o povo. Neemias se preocupou com a muralha. Neemias se preocupou, né, com o bem-estar do povo. Então, a preocupação de Neemias com o povo, com as pessoas, venceu a resistência. Não só se preocupe consigo mesmo, não só pense em coisas materiais, não só pense em recursos, mas se preocupe também com as pessoas que estão lhe ajudando nesse processo de reforma. Tente também dar o melhor de você pelo bem dessas pessoas. Não faça as coisas na casa de Deus, na obra de Deus, para vanglória, para tentar ter um reconhecimento do homem, mas faça por amor a Deus e para o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. Se preocupe com vidas, se preocupe com seres humanos, se preocupe com pessoas e Deus vai honrar você. Em sexto lugar, a união que vence a resistência. Neemias convoca o povo para se unir. Neemias convoca o povo para estar junto, para se unir. E a união vence a resistência. Então viva de mão dada com seus obreiros, pastor. Viva de mão dada com a sua igreja. Obreiro, viva de mão dada com o seu superintendente. Igreja, viva de mão dada com a liderança da igreja, com o ministério da igreja. Porque unidos nós vamos vencer todas as resistências que vierem, todos os obstáculos que nós nos depararmos nesse processo de restauração do culto a Deus, nesse processo de restauração à sã doutrina, nesse processo de reavivamento da igreja. Quarto tópico da nossa lição, que no nosso estudo se torna o quinto, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. Os judeus ficaram muito tristes. O povo, em geral, tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus dos céus estava ao lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? Veja que por causa da falta de espiritualidade de Zorobabel e Josué, agora a fidelidade de Deus, a promessa de Deus vai ser questionada pelo próprio povo judeu. Onde está Deus? O que Deus vai fazer? E agora? Quantas pessoas que têm sido machucadas por conta da falta de espiritualidade dos seus líderes e até mesmo deixada de alguma forma de crer em Deus, até mesmo perdido a sua fé, não querem mais trabalhar, não querem mais se doar para o reino de Deus, porque foram feridos por alguém, porque foram machucados por alguém, porque faltou espiritualidade do seu líder. Que nós venhamos olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que nós não venhamos estar olhando para o homem, porque o homem tende a falhar, e com as falhas do homem nós possamos vir a nos decepcionar e, quem sabe, desanimar na obra de Deus. Isso não é o que Deus quer. Segundo ponto, a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijaram-se grandemente. Porém, o gozo dos ímpios é de pouca duração. Primeiro, o gozo dos filisteus, quando prenderam Sansão, acabou em tragédia, acabou os filisteus sendo derrotados, foi de pouca duração. Também observamos aqui a alegria dos sacerdotes que contrataram Judas, foi de pouca duração, porque com a morte e a ressurreição de Cristo, quando o véu do templo se rasga em sua morte e após sua ressurreição, então aqueles fariseus, aqueles sacerdotes passaram a ter um trabalho muito maior. Passaram a ter uma dificuldade muito maior. Agora Cristo havia gritado na cruz do Calvário: está consumado. O Espírito Santo estava para descer sobre a igreja, e a igreja se tornou a potência que é. Que os fariseus passaram, a igreja continua. Os saduceus passaram, a igreja continua. Herodes passou, a igreja continua. Nero passou, a igreja continua. Vespasiano passou, a igreja continua. Domiciano passou, a igreja continua. Tito passou.
Todos eles passaram e a igreja continua de pé, continua viva e operante, né, sob o poder de Deus. A igreja está viva, a igreja ainda está de pé, porque a alegria deles dura pouco. Terceiro, o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para a construção do templo sentiam-se humilhados e tristes, mas passado algum tempo acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo, né? Se desanimaram, pararam de acreditar, quem sabe, naquilo que Deus havia falado e começaram a cuidar de seus próprios interesses. Nosso comentarista continua dizendo: o desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando os discípulos estão ali na ocasião da tempestade, em Mateus capítulo 14, versículo 27, Jesus aparece dizendo: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Jesus está com você, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus está com você, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que derrubou muralhas, o Deus que derrotou grandes reis por causa da fidelidade do povo de Israel, Ele não mudou. Então confie nele, não se desanime, Deus está com você, Cristo está com você e você será vitorioso. Alguns, né, o que aconteceu depois disso? Alguns confortaram-se e conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. Isso nós vemos em Ageu capítulo 1, versículo 2. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Ageu 1:9. Outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Ageu capítulo 1, versículo 6. Terceiro ponto, talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a edificação, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então, na próxima lição nós vamos ver Zorobabel recomeça a construir o templo. Nós vamos ver como que após cerca de 15 a 18 anos, Deus levanta a profeta Ageu e levanta a profeta Zacarias como autoridades espirituais, trazendo espiritualidade para aquele povo e levando aquele povo a crer no poder de Deus, a provar de um reavivamento, e como que Deus ajudou Zorobabel através dos profetas, dos homens de Deus, a reconstruir o muro. A alegria dos samaritanos durou pouca. Deus estava com Israel e o propósito de Deus seria cumprido. Então, guarde esta lição e viva ela, tá? Diante da obra de Deus, diante daquilo que nós pretendemos fazer para Deus, vamos enfrentar oposições, vamos enfrentar obstáculos. Devemos ter cuidado com as alianças que nós venhamos fazer no decorrer do processo de restauração. Devemos buscar conselho de Deus e agir como Neemias agiu quando se deparou com oposição, não agir como Zorobabel e Josué, que não tinham espiritualidade. Não devemos desanimar como o povo de Israel desanimou, mas devemos confiar em Deus, porque se confiarmos em Deus, então nós viveremos, uma vitória sobre a oposição que tenta se levantar contra nós. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, nos segue lá no Instagram, tá? E que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. Obrigado pela sua atenção.